Hoje, na aula de ciências, a tia Márcia vai falar sobre plantas. É um tema que eu gosto muito. E, aliás, sem plantas, ficaria difícil a vida no planeta, né? Porque nós precisamos muito delas, né? Serve como remédios, abrigo para animais, sombra, comida e liberação do oxigênio, que nós precisamos tanto. Então, hoje vamos falar da diversidade das plantas. Segue aí na página 82, meus amores. E vocês aqui também, meus amores. Vocês sabiam que as plantas nem sempre existiram aqui no planeta Terra? Sim. Quando tudo começou, não havia planta nenhuma aqui no planeta. Só existia lá. Aí o que aconteceu? Foram surgindo depois micro-organismos chamados de bactérias, que nós estudamos no capítulo anterior. E quando a temperatura da Terra, que era muito extrema, né? Sol demais, ficou adequada, foi ficando ameno, essas bactérias, elas foram o quê? Se produzindo, se desenvolvendo. E houve uma disponibilidade de água potável. Porque se não tiver água, Mateus, nós não viveríamos, e nem plantas e nenhum tipo de animal. Ia morrer. Né? Então, houve a disponibilidade de água doce. E não é água salgada de mares, não. Porque água salgada de mares a gente pode beber? Não. Os animais viveriam com água salgada? Não. As plantas também viveriam? Não. Nós, seres vivos, precisamos de água doce. Não é água que tem açúcar, não. Água doce é água potável, aquela água que a gente toma em casa. Água pura. Vinícius, olha para a tia Márcia. Então, quando houve essa disponibilidade de água doce nos continentes, elas passaram a dominar vastas áreas terrestres, essas bactérias. Elas foram se desenvolvendo, foram ampliando, foram crescendo. E olha o que fala no segundo parágrafo. Trata-se de seres vivos impressionantes, que têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, que são as árvores, né? Produzem seu próprio alimento, já falamos sobre isso aqui. E por meio desse processo que ela faz, que é o processo da fotossíntese, as plantas liberam oxigênio. Essas características intrigam esses dois menininhos aí. E a menininha fala pro amigo: será mesmo verdade que as plantas fornecem oxigênio para o planeta? E o menino: do que será que as plantas se alimentam? Duas perguntas boas. As árvores, as plantas em geral, elas têm esse poder nas mãos. Ela traz para ela gás carbônico, que está aí no espaço, no nosso meio, que nós também, ele está aqui, ó, gás carbônico, oxigênio. Só que ela precisa do gás carbônico, da luz e do calor do sol, da água, para ela fazer todo aquele processo de fotossíntese. E aí ela libera dela para o meio ambiente o quê? O oxigênio. Aí ela libera também os alimentos que ela produz. Ela serve de abrigo para os animais e alimento, tanto para os animais quanto para nós, seres humanos. Até aí tudo bem? Sim. Virou. Página agora 83. Tipos de planta. Vinícius, você concorda que existe no planeta variados tipos de plantas? Sim ou não? Sim. E você, Matheus? Você acha que só tem plantas pequenininhas, rasteirinhas, plantas médias, plantas de grande porte, de tamanho? Na minha opinião, tem, igual a senhora falou, pequenas. Tem rasteirinha, tem médias, tem de médio porte, tem de proporção gigantesca. Se você for na floresta amazônica, você vai se deparar com árvores que você vai falar assim: meu Deus, essa árvore está arranhando o céu, de tão alta que ela é. Uma grandona. Então vamos continuar aí. Fiz duas perguntas, parabéns para os dois. De acordo com a ocorrência no ambiente, essas plantas elas podem ser nativas ou cultivadas. As plantas nativas, ela já nasceu ali naquele lugar, naquela região. Deus fez. Por isso que são nativas.
Elas já nasceram ali, por si só. Não precisou da mãozinha do homem, ó, plantando ela ali. Foi Deus. Então, se eu perguntar na prova que são plantas nativas, são plantas que nascem num certo local sem a ajuda do homem, sem o homem ter plantado ela. Já as cultivadas não. O homem é que vai lá e planta, o homem é que vai lá e cultiva a terra, planta certos tipos de plantações, certos tipos de árvores e etc. Já as plantas cultivadas, elas são introduzidas no ambiente pelas mãos do Homem. E as nativas? Elas são introduzidas, elas estão ali em determinados ambientes, mas por si só. Por si só. Deus fez a natureza e ela cresceu ali. ela Ela tá lá. nasceu, ela cresceu e ela está ali. Viram a diferença? Sim. Vamos ver aí, ó. Duas fotos. Essa primeira, ela é o quê? Uma planta nativa. Já tá ali. Ela está aí há milhares e milhares de anos. Não foi o homem que plantou. Não. Ela nasceu aí, por si só. Agora, olha a plantação aí de maçãs. Essa sim. Essa foi feita. Essa é plantas cultivadas, porque o homem vai lá, cuida da terra, ara a terra, joga água na terra, joga adubo, planta sementinhas, ela nasce e depois nós vamos ter esses frutos. Até aí, tudo bem? Sim. Olha a conquista do ambiente terrestre. Lê para nós, Vinícius. Tira a touca. Rapidinho. Tipos de planta? Tem um aluninho que vai ler, tá? Vocês também leem aí, o quadro amarelo. Vai. As plantas têm grande variedade de tamanhos e formas. Não, lá embaixo. Quadro amarelo. Conquista do ambiente terrestre. Há muitos milhões de anos só havia seres vivos nas águas, em mares, rios e lagos. As plantas foram as primeiras a colonizar o ambiente terrestre. Uma hipótese para o surgimento de plantas no ambiente terrestre é que elas se originaram de algas ancestrais que viviam na água. Só até aí. Meu aluno Vinícius acabou de fazer a leitura. E aí, na leitura dele, ele disse o seguinte: há milhões e milhões de anos atrás, só havia seres vivos nas águas, viu? Só na água. Na terra não tinha nada. Nas águas dos mares, dos rios, dos lagos, oceanos. As plantas, crianças, só foram introduzidas bem depois. Olha lá o que fala. As plantas foram as primeiras a colonizar o ambiente, que é a terra, o solo terrestre. Uma hipótese para o surgimento das plantas no ambiente terrestre é que elas se originaram de algas. Tá? Algas. Algas, vocês sabem que elas vivem onde? No No mar. mar. No São as oceano. plantas aquáticas. Então, eles acham que elas se originaram de algas ancestrais que viviam na água há muitos e muitos anos. Ao longo do tempo, essas algas sofreram modificações que possibilitaram sua sobrevivência fora da água. Porque as algas, elas só podem viver no fundo dos oceanos, dos mares. Mas aqui fala para nós que essas mesmas algas, elas podem ter sofrido uma modificação. E hoje, nós temos o prazer de ter tantas plantas lindas, pequenas, médias e altas, devido a essas algas. Olha que legal! Sim. Olha que interessante. Podemos citar como exemplo modificação do surgimento de estruturas capazes de absorver água e nutrientes do solo, que se modificam posteriormente formando as raízes. Vocês sabem que para uma planta crescer, ela precisa primeiramente formar o quê, Vinícius? Raiz. A raiz. Uma planta, ela ia ficar, Lucas, uma plantinha para ela ficar em pé. Tem como ela ficar em pé, dar o fruto, dar as folhas sem a raiz? Não. Porque a raiz que faz o que com ela? Mas ela fica. Segura ela. Segura ela no chão. Porque se não tiver raiz, a plantinha fica assim, ó. Aí quando ela pega, o vento Ainda leva mais ela a para baixo. árvore. Então, Fortalece ela. são as raízes que sustentam a árvore, puxa toda a água
todos os minerais que a planta precisa para o caule, e depois do caule vai sendo levado para os galhos, para as folhas e para os frutos. Certo? Certo. Então, olha a importância da raiz para a plantinha. Muito bem, Matheus, você está muito prestativo. Gostei. Até aí tudo bem? Sim. Até aí tudo bem, meus amores? Sim. Então tá bom. Então agora, vou fazer perguntas. Daqui um pouquinho para vocês, eu vou fazer para os meus meninos agora presencial, ok?